E nesta semana, Vladimir Herzog completaria 83 anos. O jornalista, que nasceu na Iugoslávia no dia 27 de junho de 1937, se mudou logo cedo para o Brasil, onde se tornou um símbolo da luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão, especialmente após o fim da ditadura militar que aterrorizou o país entre 64 e 85. E para conversar a respeito da data e também do atual momento do país, vamos conversar com o presidente do Conselho do Instituto, Vladimir Herzog, filho do jornalista assassinado, Ivo Herzog. Bom dia, Ivo. Bom dia. Ivo, primeiro queria saber se você enxerga paralelos entre o momento atual que a gente vive e também o contexto político, social que resultou ali no assassinato de seu pai em outubro de 1975. Bom, assim, as coisas estão acontecendo de uma maneira que acho que ninguém poderia imaginar. Eu acho que o contexto político que resultou na morte do meu pai é uma coisa, mas o contexto político do país como um todo, eu acho, aí sim eu vejo muitas semelhanças. É, Pouco antes da morte do meu pai, a gente também tinha tido uma pandemia de meningite, né, em 73, 74, que o governo também tentou esconder, imprensa censurada, e milhares de pessoas morreram, centenas de pessoas morreram. Você tinha censuras de todos os tipos, e a gente está vendo esse tipo de políticas se repetindo num governo que tem uma diferença fundamental daquela época, porque é um governo democraticamente eleito. Quando eu digo que tem uma diferença em relação ao que levou à morte do meu pai, porque aí era um endurecimento do regime, muito em função também do resultado das eleições em 74, quando a oposição ganhou fortemente e ameaçou que o governo atual pudesse perder a presidência nas próximas eleições indiretas do colégio. Então houve um endurecimento do regime que tentava vender a tese do perigo comunista e resultou na morte de várias pessoas, entre elas o meu pai. Isso eu não estou vendo o governo matando a oposição ainda. E a palavra ainda, infelizmente, tem que ser colocada, porque muitas coisas que a gente diria que, não, isso eu acredito que não queria, nunca mais vai acontecer, a gente tem visto essas coisas acontecendo, e até coisas ainda mais chocantes, né? A gente tem aí agora diários oficiais que se retificam a todo momento para mudar narrativas políticas, né? Então, ainda eu não vejo o governo matando a oposição, não sei o que vai acontecer, né? A gente tem a prisão do Queiroz e muita gente diz que a vida dele tá em risco. Mas aí a gente já vai um pouco para o lado da especulação. Até o momento eu não vi o governo matar opositores políticos, mas de resto acho que ele tem feito coisas tão graves, se não piores, do que as coisas que aconteceram à época da morte do meu pai. E nesse momento, por conta do contexto, quando a gente assiste uma escalada autoritária, como vemos no Brasil também, ela existe em alguns outros países, é necessário trabalhar a articulação de diversos setores da sociedade que se preocupam com a democracia. A mobilização é fundamental nesse momento, Ivo? Com certeza, eu acho que ela é sempre fundamental numa democracia, né? Só que aí a gente tem um contexto de saúde único também, né? Acho que ninguém viveu isso, que não nos permite ocupar os espaços públicos, as ruas, praças, para protestar, a não ser que a pessoa seja totalmente irresponsável, como alguns grupos que apoiam o atual presidente são, porque tem uma questão de saúde pública bastante séria. O que está acontecendo são mobilizações em redes sociais, que são muito importantes. A gente está aprendendo ainda qual o impacto que essas mobilizações têm e vamos ver o que vai acontecer, né? Então eu sei que, por exemplo, agora na próxima sexta-feira vai ter uma grande mobilização e aparentemente estão se conseguindo juntar grandes figuras políticas do PT, do PSDB, de vários partidos. Fernando Henrique vai estar lá, Marina, Haddad, Sarney, Temer, enfim, vários ex-presidentes
e candidatos a presidentes e outras figuras proeminentes da nossa política para protestar contra a situação em que a gente está passando. Porque já não é mais uma questão de opinião política, que eu concordo com a política desse governo ou não. É uma questão de vida, né? Esse governo, do jeito que ele tem feito as coisas, está resultando em perdas de milhares de pessoas, né? Vamos lembrar que na ditadura o governo matou 450 e poucas pessoas, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade. A gente está com mais de 50 mil mortos pela Covid, com uma grande subnotificação, uma outra coisa muito semelhante à época da ditadura, na censura, alteração de dados. Então, mas vamos só com os números oficiais, 50 e tantos mil mortos. Com certeza a gente não teria nem metade desse número de mortos se o governo central, se o governo federal desse autonomia para o Ministério da Saúde, com pessoas competentes para colocar orientações a nível nacional, evitando que as pessoas saíssem às ruas, fazendo os lockdowns que eram necessários ainda em março, em abril, e hoje realmente a gente poderia estar pensando em voltar a uma vida normal com números de casos bem baixos, só que a gente continua batendo recorde de números de casos. Então, além de uma agenda política que é nefasta desse governo, com a destruição dos conselhos da sociedade civil, com vários atentados à cultura, né? Desmantelou o Ministério da Cultura, não tem incentivo para a cultura. Esse governo está matando gente, né? Então, agora é quase como cada dia que o presidente se mantém no governo, são algumas centenas, se não milhares de pessoas que irão morrer. Agora, no ano passado nós tivemos uma exposição, né, celebrando a vida do seu pai, inclusive trazendo várias informações históricas que mesmo a família às vezes não tinha conhecimento, não tinha acesso. Eu queria saber o que te surpreendeu nessa exposição e também que reflexões ela trouxe justamente para o legado do seu pai para a luta pela democracia no Brasil, Ivo. Bom, outro assunto bem mais simples, bem mais prazeroso para se falar. Que bom. Essa exposição que foi feita ano passado foi uma exposição com foco na vida do meu pai, no trabalho que ele realizou enquanto vivo, obviamente. A agenda sempre da história do meu pai nos últimos 44 anos sempre foi em relação ao caso Herzog, a morte do meu pai, né? Então, mais ou menos, a linha do tempo começava no dia 25 de outubro de 75 e ia para frente, né? Ou, no máximo, se contextualizava, indo um pouquinho para trás para se entender o que aconteceu no dia 25 de outubro. Essa exposição mostra o que ele fez de trabalho, o que ele estudou, o que ele gostava, e ela tem uma parte muito íntima, porque tem dezenas de cartas, naquela época se escrevia cartas, né? Porque eu falo que daqui a 50 anos vai ser impossível fazer uma exposição como essa, porque não haverão cartas para se mostrar, né? Tá tudo no e-mail. Mas, enfim, então a gente tem essas cartas dele conversando com amigos e recebendo respostas, e sempre com um tom muito afetivo. Então, eu acho que essa exposição, ela humaniza uma figura que, até pelo tempo que se passou, ela se tornou uma figura muito mística, né? Muito referencial, mas onde as pessoas, quando falam do meu pai, falam lembrando da questão da morte dele, da questão da luta da família por justiça, dos valores que foram violados quando ele foi assassinado, essa coisa toda. E essa exposição, não, essa exposição traz o ser humano, traz ele quando criança, os pais, família, como eu te falei, essas trocas de correspondência, traz um lado profissional importante que muito pouca gente sabia e que hoje a gente tem um olhar que a gente acredita que mais do que ser jornalista, ele queria ser um cineasta, né? Então, tem muitas menções do trabalho dele com o cinema, apesar de ele ter tido tempo de realizar muito pouca coisa, mas está posto lá esse pouco que ele realizou e os planos que ele tinha para realizar mais coisas. Então, é isso, eu acho que é uma exposição que humaniza, que dá forma, corpo
Vladimir Herzog, não simplesmente uma referência intangível. Quer dizer, e essa questão da humanização é muito importante, né? Porque as pessoas às vezes olham só como uma figura política, uma figura histórica que tem uma importância crucial, inclusive, na redemocratização do Brasil. Mas tem o lado humano, né? E como a gente vê, por exemplo, fazendo até um paralelo com essa pandemia, Ivo, às vezes as pessoas desumanizam um pouco a importância da prevenção, do combate mesmo à Covid-19, colocando as vidas como estatísticas. E, na verdade, toda a vida importa para muita gente, como era o caso do seu pai. Por isso que a humanização é muito importante também da figura de Vladimir Herzog, Ivo. Acho que você traz um ponto muito forte, muito importante, né? Tem uma frase famosa do meu pai, né, que está inclusive no túmulo dele, que diz que quando perdemos a capacidade de nos indignarmos frente a atrocidades cometidas contra outros, perdemos o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados. Ou seja, quando a gente deixa de se importar contra os outros, a gente deixa de ser gente, né? Eu acho que é a essência da solidariedade. Mas com tudo isso que está acontecendo, eu perdi gente próxima com essa doença, gente que eu gostava muito. Fico vendo esses desgovernos, fico vendo as besteiras que as pessoas falam na televisão, um nível de ignorância muito grande, que às vezes a gente fica em dúvida se é ignorância ou se é uma coisa mal intencionada. Mas tem um fenômeno que que eu me lembro quase, talvez quase do tempo que eu me lembro como gente, é que as pessoas deixaram de se importar com a morte dos outros, ou se importam muito pouco, principalmente quando não é uma pessoa próxima, né? Então, muitas vezes, né, a gente faz aquele ensaio, em que país que você gostaria de viver, em que mundo que você gostaria de viver, e as minhas reflexões recentes, eu penso que eu basicamente gostaria de viver em uma sociedade, em um país, onde a morte de um outro ser humano incomodasse todos da sociedade. E ainda mais quando a morte ocorre em decorrência da violência do Estado, né? Como foi o caso do seu pai, como acontece inclusive hoje nas periferias do Brasil e também por negligência no caso da Covid-19. Eu acho que sim, mas a frase ela é perfeita, ela não tem essa digestivação. Eu acho que a gente tem que se importar com a morte de qualquer uma das pessoas, seja num acidente de automóvel que aconteceu, ou realmente porque pegou uma doença inevitável e morreu, uma coisa genética. Porque a partir do momento que a gente se incomodar, ou seja, a gente olhar e aquele negócio gerar uma reflexão na gente, essa reflexão não vai nos trazer conclusões, vai nos formar opiniões em função de como essa pessoa morreu. E aí acho que se encaixa muito no que você acabou de falar, se é uma morte violenta, se é uma morte de negligencial, se é uma morte causada pelo Estado, se é uma morte racista, porque o cara não tem a cor certa, não tem a idade certa ou mora no lugar errado. Isso vai construir diferentes níveis de indignação como na sociedade como um todo. É bastante interessante, as coincidências são trágicas, mas elas estão acontecendo. Você pega os Estados Unidos e o Brasil, com presidentes que têm discursos muito semelhantes, são os países que estão pior com relação à pandemia, mas teve outro caso, né, o caso da morte daquele segurança nos Estados Unidos, que parou o país durante 2 semanas, até mais, está redefinindo uma série de coisas em relação à questão racial, né? A coisa tá forte. Aqui no Brasil a gente teve coisa semelhante aqui com o assassinato daquele menino, por policiais, também de uma forma violenta e tal. Só que a gente não vê essa intensidade nas pessoas de indignação, né? Então, eu acho que a coisa que mais me preocupa pessoalmente é por que esse país se tornou tão zumbi, né? Parece que é um país de zumbi, que as pessoas perderam os sentimentos. Também desde que eu me conheço como gente, muitos amigos dizem que política é tudo igual, que não adianta fazer nada, que nada vai mudar. Então, a gente está se desumanizando, a gente está deixando de ter esperança. E acho que uma sociedade sem esperança é uma sociedade zumbi, é uma sociedade
que a partir do dia que a pessoa nasce, ela está esperando o dia da morte chegar e vai tentar passar pela vida da maneira que lhe cause menos sofrimento, que lhe cause menos incômodo, né? E talvez isso seja a coisa mais triste que acontece nesse país, né? E que explica também muitas das coisas que a gente está vendo do comportamento em relação à pandemia. Enfim, explica muitas coisas. Tá certo, Ivo. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço essa parceria que a gente tem do Instituto Vladimir Herzog com vocês. Muito nos orgulha, vocês fazem um trabalho fantástico. Então, quero estender o agradecimento de todo o Instituto por esse espaço que vocês nos abrem. Um abração. A gente que agradece, Ivo. Um abraço. Conversamos aqui com o presidente do Conselho do Instituto, Vladimir Herzog, filho do jornalista assassinado pela ditadura militar em 25 de outubro de 75, Ivo Herzog. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.